Boa tarde, sou Gabriela Rangel Luz, estou aqui na minha página do Facebook Gabriela Rangel. Hoje a gente está aqui com a proposta de uma palestra, mas é mais uma conversa, É um tema novo no nosso país, na maioria dos países, e eu gostaria de tratar aqui desse assunto com vocês. Então, voltando a falar um pouquinho da minha formação, acho que esse assunto tem muito a ver com a minha formação também, Então, meu nome é Gabriela Rangel Luz, comecei minha carreira como professora de educação física, depois me formei psicomotricista, sou sócia titular da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, atuo com psicomotricidade há 25 anos, praticamente desde a universidade eu já comecei a fazer estágios com psicomotricidade, E no meio dessa minha formação, desse meu trabalho com a psicomotricidade, que na verdade eu comecei trabalhando lá atrás com o bebezinho, com estimulação psicomotora, com as crianças pequenas, em creches, escolas de educação infantil. Depois eu comecei a trabalhar também com crianças maiores, E em algum dado momento, adolescentes, adultos, enfim, tanto em instituições, quanto em consultório, me tornei terapeuta psicomotora, fiz várias formações na área das terapias, estudos em psicologia, em psicanálise, em filosofia, vários cursos de psicomotricidade, formações, E para chegar a ter um conteúdo da psicomotricidade, com vários olhares, olhares de algumas formações importantes que a gente tem aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. Então eu fiz a minha primeira formação em psicomotricidade, uma formação mais profunda como terapeuta, foi com Leopoldo Vieira, aqui nos anos 80, o primeiro estágio do Lapierre aqui no Brasil. Eu tenho o prazer de falar que eu fui da primeira turma de formação do André Lapierre, o primeiro módulo que foi dado aqui pelo Leopoldo Vieira. Então eu comecei fazendo essa formação maravilhosa, passei pela formação da Regina Morizot, que é uma formação muito séria, muito importante, que trata muito da questão do desenvolvimento da psicomotricidade na família, o desenvolvimento do ser, E também a formação do Antropos, Centro de Desenvolvimento do Homem, que é um espaço de formação maravilhoso. Fui da primeira turma de formação do Antropos, E, enfim, então com esse e outros cursos que eu acabei fazendo em pós-graduação. Tive uma passagem com a professora Marta Lovisaro, que eu tenho muito prazer em ter estado com ela estudando há alguns anos também numa pós-graduação de psicomotricidade, também nos idos dos anos 80, Então é uma turma aí bacana que vem com muita informação, com uma formação muito séria em psicomotricidade. Hoje nós temos a nossa psicomotricidade já estruturada no sentido da legalização da profissão, o que traz também outros desafios que vão se abrir a partir de agora na nossa formação de psicomotricista no Brasil, E a partir daí, gente, para a gente chegar no tema importante, que é a gerontopsicomotricidade, em torno de 1995, um pouco antes, talvez, 94, 95, eu conheci um projeto muito importante no Brasil, um projeto pioneiro, que foi a Universidade Aberta da Terceira Idade, na UERJ. Tive o prazer de entrar para o time, para a equipe de trabalho da Universidade da Terceira Idade, na UERJ, e fundei o trabalho de psicomotricidade com idosos, Na época nós éramos mesmo, o meu trabalho era um trabalho muito pioneiro. Primeiro que a UNAT, a Universidade da Terceira Idade na UERJ, era uma universidade, ou é ainda uma universidade muito pioneira num trabalho com envelhecimento humano, Que na época a gente denominava da terceira idade, Ainda se usa esse termo, Mas era muito usado naquela época. E um conceito que veio com a terceira idade, que não se falava disso no Brasil, em 1990, enfim. Então, eu entrei para essa equipe maravilhosa,
Fiz uma formação ao longo de 13 anos na UNAT, com grupos de estudo, atendendo idosos, né? Atendi muitos idosos com a psicomotricidade. Dali me fez realmente uma formação muito boa nessa área, com uma formação transdisciplinar, porque a gente tinha uma capacidade de conversar com todas as áreas de educação e saúde da universidade, né? Então, a minha formação em psicomotricidade acabou se ampliando, né? Se eu vinha carregando um trabalho desde o bebezinho, com a criança, com o jovem, com o adulto, né? Quando eu chego para trabalhar com idoso, 95, 96, 97, foi até 2006, o meu trabalho lá na universidade, e também em centros de convivências, de clínicas, casas de convivência, né? Tive essa experiência também de trabalho em várias casas de convivência com idosos, com a psicomotricidade. Então, teve toda essa experiência que foi me levando a também ir pensando um pouquinho mais, né? Aprofundando, estudando, né? As ligações do envelhecimento humano, né? Com a ciência da psicomotricidade, com esse trabalho, né? Educativo, reeducativo e terapêutico no envelhecimento humano. Então, passaram por mim na época, né? Eu trabalhei 13 anos lá na UNAT, fora o trabalho que eu continuo fazendo até hoje, né? De atendimento à pessoa idosa, né? Com a psicomotricidade, ao adulto idoso. Mas naquela época foi muito interessante, porque passava pelo meu trabalho muitos e muitos idosos a cada semestre, né? Quando você atende a política pública, você atende a muita gente. Então, eu tive acesso a muitas pesquisas, muitos congressos, né, nessa área. Dei aula no Instituto A Vez do Mestre, que hoje é AVM, né? Dei aula na pós-graduação lá durante muitos anos também, na pós-graduação de psicomotricidade, onde a gente podia, onde a matéria, né, psicomotricidade na terceira idade, eu lecionava essa disciplina, essa matéria. Enfim, mas o mais interessante, vamos pensar aqui um pouquinho no tema de hoje. Eu queria saber quem está assistindo, se está conseguindo me ouvir, né? Se o áudio está bom. Queria assim, se está bom, se o áudio está funcionando, né? Porque a gente está experimentando cada vez mais esses mecanismos, né? Tecnológicos para a gente estar conversando. Bom, então vamos lá. A psicomotricidade, o nome vai falando, né? Para quem não conhece essa ciência, essa terapêutica, essa atividade educativa ou reeducativa, depende de onde o educador ou o terapeuta vai trabalhar com a psicomotricidade, que público ele vai atingir, não é? O nome já fala, psico trata da área toda da psique. A psique, né, ela vai envolver tanto os pensamentos, a nossa cognição, as nossas aprendizagens, né? Às vezes contra também, né? Um ato falho bom aí para a gente pensar, mas enfim, a psique ela vai tratar dos pensamentos e vai tratar das emoções, né? Vai tratar também essa área psique, né? Ela vai também cuidar da questão dos simbolismos, do campo simbólico, do campo afetivo, do campo do pensamento, do campo neurológico, né? Neuroafetivos, enfim. Então, todo esse campo que envolve, né, o nosso sistema nervoso central, periférico, né, nossas emoções, né, as nossas células que transmitem, os nossos neurônios, né, todo esse campo vai estar em jogo. E quando você fala em motricidade, você vai falar em movimento. Movimento, pelo menos para mim, significa vida, né? Movimento é vida. Movimento, dinâmica, é a vida do ser humano, né? Eu estou aqui sentada, mas eu estou em movimento, todo o meu corpo está em movimento, né? Não tá, eu estou sentada, então eu estou parada. Não, isso não existe, pelo menos para o olhar do psicomotricista, né? Tudo está em movimento, tudo tem expressão, tudo é contexto de trabalho. Então, quando você fala de psicomotricidade, você fala dessa junção, né? Você fala do ser humano, né? Pensante, sentindo, em dinâmica da vida, com as suas expressões, com seus afetos. No meu caso,
eu criei um método que eu batizei de psicomotricidade dimensional. A psicomotricidade dimensional, que é a que eu venho desenvolvendo ao longo do meu campo profissional, pessoal, também vai na dimensão cósmica, né? Também eu vou pensar e vou abrir para a possibilidade dos pensamentos, da ideia da dimensão cósmica, né? De algo também quântico à nossa volta, né? A gente pode pensar um pouco na física quântica, nos elementos energéticos, nas energias vitais, né? Vários pensadores, vários estudos nessa área, formações nessa área. Então, eu também admito no meu trabalho a dimensão cósmica, tá? Então, por isso, eu batizo o meu trabalho, né, de psicomotricidade dimensional, porque são em dimensões que eu trabalho. Então, vamos voltar ao nosso tema, geronto ou psicomotricidade. O que será geronto? Hoje esse tema já é mais visto, né? Já é mais conversado na sociedade brasileira e na sociedade mundial. Mas quando chegou aqui, nos idos dos anos 80, aqui no Brasil, né, nas capitais pelo menos, esse conceito era muito distante, né? Se falava ainda do idoso somente, aí chegou a nomenclatura da terceira idade, né? E mais adiante, com os estudos, com as formações, né, com a troca de especialistas e tal, a gente foi conhecendo o conceito da gerontologia. Gerontologia, ela vai estudar o ser humano em processos de envelhecimento, né? Quando a gente fala de gerontologia, a gente não fala só do idoso em separado. É o idoso lá na ponta e a criança aqui, né? Não. O conceito de gerontologia, ele é um conceito amplo. Ele é um conceito que ele, no meu ponto de vista, pelo menos, ele marca o tempo do humano desde o seu nascimento. Olha que interessante, né? Quando a gente pensa no idoso, a gente pensa no nascimento, nessa criança, em todo esse caminho que esse ser humano percorreu. Então, como hoje até, né, em função do momento que nós estamos vivendo, acho que é importante tocar nesse assunto, e vem se falando, né, teve um momento até muito agravado desse debate, né, onde os idosos poderiam ser depois atendidos e antes, na linha do tempo, né, os mais jovens e tal. Isso é até um protocolo que existe em saúde, né, quando você vai salvar pessoas e tudo. Mas se for pensar, o idoso em separado, né? Porque se a gente pensa na ideia que eu estou chamando a atenção aqui, que é a gerontologia, né, a gente vai pensar nesse ser em transformação, nesse ser no percurso dele. Então não é o idoso separado da sociedade, é o idoso junto com a gente, né, fazendo parte de toda a sociedade. Se vocês forem parar para pensar um pouquinho e refletir, quase todos os grandes cientistas que hoje estão aí estudando, né, o vírus, a pandemia, são todos muito de cabelo branco, a gente chama, né? São os cabelos brancos, né, que hoje em dia podem ser amarelos, azuis, vermelhos, pretos, não importa. Mas é a pessoa que a gente, né, brinca assim, o cabelo branco. A maioria dos grandes cientistas, eles alcançam uma maturidade, né, a partir de uma certa idade, né? Os franceses chamam de certa idade, né? Então, é importante pensar no tema da gerontologia não como geronte. Geronte, né, gerontologia vem de gerontes, que vem desse ser maior, né, desse ser com a idade mais alta, desse ser que gera também, né, geronte, né, o geronte. Então, quando eu falo da gerontopsicomotricidade, é muito interessante, porque foi esse conceito, foi essa a técnica que eu trabalhei durante muitos anos na Universidade da Terceira Idade, na UNAT, UERJ, aqui no Rio de Janeiro, capital, no Maracanã, né? Era no 10º andar da UERJ, foi um projeto muito pioneiro nos anos 80, e nós começamos a trabalhar esse conceito. O que me deu um estalo, então? Bom, se eu trabalho com a psicomotricidade, né, ao longo da minha vida, com todas as idades, e agora eu estou direcionando também meu trabalho para essa ideia do ser em envelhecimento, né? Por que não juntar a psicomotricidade com a gerontologia? Quer dizer, a psicomotricidade no ser em processo de envelhecimento.
já que eu estou trabalhando com isso, né? E trabalho até hoje, né? Hoje eu não estou na UERJ trabalhando lá, mas eu atendo em consultório, atendo particular, faço um trabalho de orientação à família também, né? Dou cursos de formação na área da gerontopsicomotricidade. E aí é que vem o interessante, gente. Quando eu juntei, né, esse conceito da gerontologia com a técnica, a ciência, o trabalho, a experiência com a psicomotricidade, abriu um clarão muito grande para mim, muito interessante, inclusive para a gente refletir, pensar, estruturar algumas atividades também direcionadas, né, para essa área, tanto em consultório, como em centros de convivência, como em promoção de saúde, quer dizer, em centros de lazer, né, que se falava muito na época, também se fala até hoje, né, naquela época um pouco mais, nos anos 80, mas a verdade é que quando a gente junta esses dois elementos, você já começa a pensar, olha que interessante pensar e trabalhar com isso, né, ter uma formação nessa área. Então, eu vou trabalhar, eu vou fazer atividades, planejar ações, cuidados, adaptações, seja na residência, seja na instituição, né? Para um trabalho do ser humano com a sua dinâmica de vida, pensando, sentindo, se afetando e envelhecendo. Então, eu não sei, né, se ficou claro para vocês, eu procuro simplificar muito, porque é uma palavra enorme, né? Gerontopsicomotricidade. Parece até que a gente tem que decifrar um código, né? Mas não é nada disso. Se a gente for pensar mesmo, assim, em termos de tradução, tá, gente? Eu tô falando assim, da gente traduzir um pouco, né, para o público em geral, para as pessoas que não conhecem a matéria, né, que é essa ciência, esse trabalho terapêutico, reeducativo ou educativo. Ele vai trabalhar nessa esfera. O ser humano em movimento, na sua dinâmica. Não quer dizer que ele tem que ficar o tempo todo movimentando. Não, é na sua dinâmica. Pode ser num movimento, numa atividade com movimento, mas pode ser também na sua dinâmica de vida, pensando, sentindo e envelhecendo, né? E a gente levando em consideração o que é o conceito de envelhecimento, que é um conceito que vem acompanhando a nossa vida, né? Claro que o mais interessante que eu percebi na UERJ, lá na época que eu trabalhei com idosos, eu vou até mostrar algumas fotos para vocês, com o meu grupo, com grupos e grupos que eu trabalhei lá, é que não existe idade para a gente aprender, para a gente reaprender, para a gente ressignificar, né? Eu tive alunos com 90 anos. Alguns eram levados por familiares, né? Ou por acompanhantes. Outros tinham autonomia ainda aos 90 anos, sim. Porque varia muito, né? Quer dizer, tem a ver com todo o processo que a gente vive, não é uma coisa estanque. Cheguei com 65 anos em diante, aí eu mudei. Eu sou outra pessoa, agora eu sou um geronte. Não, não é isso. Gerontologia fala da nossa vida, fala de todos nós, né? Como é que a gente vive esse processo de envelhecimento. Então, vou mostrar para vocês aqui uma foto bem bacana. Olha aqui, ó. Esse aqui era um dos trabalhos que eu fiz na UNAT, com a psicomotricidade. Para vocês verem, isso era uma turma, tinha em torno de 25 alunos a 30, tá? Em torno de 25, né? E eu tô aqui nesse cantinho aqui, né? E estamos aqui com um material que a gente pensa assim, só criança que pode isso, né? Que pode trabalhar, ter lazer, ter prazer com dinâmicas, né? Que nos levam à soltura. Eu trabalhava muito com esse conceito, tá aqui a imagem, a foto, né? Que era um conceito de adaptações, de regulações de atividades que eu já fazia, com qualquer idade e também com a terceira idade. Tinha alguns cuidados a tomar, né, que aí quem quiser conhecer um pouco mais dessas estratégias, eu vou dar um curso de gerontopsicomotricidade em breve, né, depois vocês vão poder conhecer isso. Quem quiser mais informações, entra
no meu canal no YouTube, canal Naturança, Psicomotricidade Dimensional, que eu vou postar essa aula lá, né, essa palestra, esse colóquio com vocês, esse debate, e vou colocar embaixo o link para o curso, coisa e tal, para quem tiver interesse, tá? Então eu vou mostrar uma outra foto para vocês verem como é interessante, onde é que a gente pode chegar, né, com a psicomotricidade, com o trabalho. Então, claro que o arco vai me levar a vários trabalhos, né, com a psicomotricidade como ser humano em dinâmica, né, sentindo e pensando. Então, só por largo, assim, a gente dando um critério dentro da ciência da psicomotricidade. Coordenação motora ampla, né? Coordenação motora, se eu tenho que segurar um arco, né, que a gente pode chamar de bambolê, mas o nome mesmo é arco. Se eu vou segurar um arco, é um arco adaptado ao tamanho do adulto, ao peso, né? Eu vou segurar, eu vou caminhar segurando, eu já estou fazendo aí 4 ou 5 elementos da psicomotricidade. Se eu vou caminhar, segurar, ainda vou levantar e abaixar dentro de um ritmo, dentro de uma dinâmica, de uma proposta, eu estou fazendo no mínimo 10 tópicos da psicomotricidade se desenvolverem com o idoso. É muita coisa, né? E promove muita saúde, porque tem um elemento que é a chave da saúde da gerontopsicomotricidade, que é o lazer e o prazer, né? É o lúdico, é a ludicidade. A psicomotricidade, ela traz muito esse conceito do ludos, da dinâmica, né? Das dinâmicas. Então você tem uma liberdade de trabalho muito interessante e tem uma leitura dessas dinâmicas, né? Vou dar um exemplo para vocês. Nessa dinâmica mesmo do arco, vou ver se eu pego aqui novamente, ó. Aqui também tem uma imagem delas com arco, tá vendo? Ó. Essa dinâmica mesmo com arco, ela traduz em muitas coisas interessantes. Eu nunca mais vou esquecer de uma fala de uma pessoa idosa, que na época falou assim: nossa, que interessante estar dentro do arco. Eu estou sem minha casa no momento, né? Uma pessoa idosa que está numa dinâmica de vida, né? A família também mudando, ela também num processo de maioridade. No caso, essa aluna já estava com 80 e tal idade. E ela, quando ela se revestiu do arco, ela lembrou da residência, da oca, do espaço. Então, a partir dali, no final desse encontro, eu me lembro até hoje, né, de tão marcante que foi, nós conversamos sobre moradia, sobre parceria, né, sobre estado de estar só ou acompanhado. Isso para o idoso, por exemplo, é um tema muito interessante, muito importante, né? Aqui, ó, mais uma imagem bacana de um trabalho, né, de ludicidade com os idosos. Uma pessoa em terceira idade ou com a idade mais avançada, né? Eu estou aqui de calça branca. Outra característica do psicomotricista, que eu trabalho muito isso no meu curso, é que o nosso corpo, a nossa corporeidade, ela está em jogo na dinâmica. O psicomotricista, ele está junto e está separado. Ele entra e sai da dinâmica, né? Isso é muito interessante, muito importante, porque há um contato e uma relação que vai se formando terapêutica, educativa ou reeducativa, muito interessante, muito intensa, o que leva também à segurança para alguns desenvolvimentos afetivos e tal. Muito interessante. Então, vou mostrar para vocês uma outra imagem aqui, né, desse grupo. Olha que bacana. A união, né, também trabalho de grupo, né, uma característica desse trabalho que eu estou mostrando para vocês, né. Eram grupos assim, grandes, sempre atendi muitos grupos grandes e também atendo individualmente, né, faço esse trabalho de forma individualizada. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem para vocês de uma forma, de um trabalho mais individualizado. Olha, aqui, por exemplo, foi um trabalho que eu fiz muito interessante com o idoso, em que eu estava formando 3 idosas
como psicomotricistas, né? Então a gente estava num trabalho de consciência corporal, certo? E elas estavam fazendo estágio comigo, dentro de uma formação que eu dei na UERJ. Então as próprias idosas se tornariam minhas monitoras no futuro. E foram 3 monitoras que eu tive. Lembro até hoje das 3, Marina, Elza e Diva. Diva de preto, Elza essa aqui e a Marina que está ajoelhada. Lembro até hoje quão forte, né, ficam essas relações de confiança e que o idoso passa também a ser protagonista, né? Claro que com a idade todos nós temos ganhos e perdas. Isso também eu vou explicar no meu curso de gerontopsicomotricidade, tá? Para poder explicar, aprofundar, estudar com vocês. Vou pegar aqui uma outra imagem muito interessante, né, de um trabalho de toque, né, um trabalho de contato corporal. Nossa, mas as pessoas com idade conseguem fazer essa posição, esse movimento, sem perder o equilíbrio, né? Olha, gente, com o trabalho da psicomotricidade, com o tempo, sim, todos nós, né? Inclusive a pessoa com mais idade. Porque você vai trabalhando com a psicomotricidade a questão do espaço-tempo, a questão do ritmo, né? do grounding, da gente estar se posicionando, da postura, do estudo da nossa postura, né? Eu me lembro de uma dinâmica que eu fiz muito interessante já várias vezes com grupos de idosos, com espelho, mas não para se verem e ficarem se estudando a beleza ou não beleza, não, para se estudar o nosso andar, né? A nossa colocação de pé, de joelho. Nossa, elas adoraram esse estudo. Isso também é uma aula do meu curso que eu dou, essa dinâmica do espelho, uma dinâmica muito interessante, muito. Porque sai daquele espelho meu, né, que a sociedade impõe, e vai para o espelho, né, que eu estou me espelhando ali, o que eu quero espelhar e o que eu quero transformar através desse espelhamento. Então nós fizemos várias vezes uma dinâmica voltada para isso, com conversas, né, a respeito dessa questão. Então, só por aí vocês podem ver o quanto que a gerontopsicomotricidade ela vem a contribuir, né, e muito com a saúde do idoso, tanto, gente, com a promoção de saúde. O que seria a promoção de saúde? Vamos lá. A promoção de saúde é quando você começa na prevenção. Então, as pessoas que estão na faixa do adulto maior, que eu chamo 40, 50 anos até 60, né, o adulto maior, por ali começam os trabalhos de prevenção. Os trabalhos que a gente pode ir fazendo, né, com a psicomotricidade no sentido da gerontopsicomotricidade. Eu quero trabalhar o meu envelhecimento saudável, né? Quando você já está num processo mais avançado, na faixa etária, no envelhecimento, aí você já vai estar tratando, né, da gerontopsicomotricidade em si, né? E daí tem todo um trabalho específico, voltado sim para perdas, né, e para ganhos nessa idade que a gente vai avançando. Se você tem uma idade mais avançada ainda, né, que seria a partir dos 85 em diante, eu diria dos 90 em diante, é um trabalho muito específico com o idoso, mas super possível, muito produtivo, né, e também traz muitos benefícios à saúde, porque entram outros conceitos. E aí eu vou trazer para vocês uma experiência que eu tive muito interessante numa clínica, que eu trabalhei durante muitos anos, uma clínica geriátrica, que trabalhava com pessoas com Alzheimer, Parkinson e algumas outras demências neurológicas, né? Trabalhei 8 anos nessa clínica, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, e com a psicomotricidade, com dinâmicas de psicomotricidade, com grupos pequenos, né? Grupos de 5, 6, com a presença às vezes de uma profissional de enfermagem, às vezes de um profissional de acompanhamento, mas eu fiz esse trabalho durante alguns anos, 8 anos, né? E tive muito resultado também para essas questões ligadas ao Alzheimer, ao Parkinson e a doenças degenerativas,
E aí eu vou contar rapidamente uma experiência que eu tive com vocês, que eu acho que se ilustra bastante aonde que a psicomotricidade, a gerontopsicomotricidade pode realmente auxiliar esses processos de uma doença crônica, né, evolutiva e tal. Bom, ao longo do meu trabalho com essas pessoas, com Alzheimer, com Parkinson e com outras, com afasia primária, outras doenças degenerativas, eu percebi que um elemento do meu trabalho, né, chamava muita atenção a elas, né, que eram imagens que diziam alguma coisa para elas, imagens, porque a psicomotricidade ela vai desde o trabalho mais amplo, né, até trabalhos específicos, como alguma coisa com desenho, com rabisco, com massa, com argila, com água, com terra, com pedras, com elementos que a gente vai trabalhando a nossa sensorialidade, né, a nossa psicomotricidade fina. Então, no momento que eu estava trabalhando um pouco esse conceito da psicomotricidade fina com esse grupo, eu percebi que quando eu levava imagens para eles, né, imagens assim de lugares, que aquele grupo que aí eu pesquisei um pouco quem era o meu grupo. Eu sempre pesquisava um pouco quem eram essas pessoas que eu estava ali, quem são essas pessoas, quem eram não, quem são essas pessoas, né? E não assim, aquele é o paciente de Alzheimer, aquele, não. A Dona Maria, quem é a Dona Maria? Eu pesquisava muito o grupo, profundamente o grupo, e levava características de imagens que tinham a ver com a vida desse grupo. Então, só dando um exemplo para vocês, eu comecei a levar imagens desse tipo assim, ó, imagens de arte, tá? Imagens de quadros artísticos de uma época. Esse grupo viajava muito, era um grupo que viajava muito, tinha muitas idas a museus, né? Então eu sabia que eles tinham, no registro de algumas imagens, né, visitações a museus e coisas assim. Então o que eu fiz? Gente, foi um trabalho muito interessante. A gente começou, eu, né, propus a eles, e isso ia se repetindo durante muitos e muitos encontros, que a gente pudesse ver alguns livros de arte dos grandes pintores, por exemplo, né, que eu sabia que alguns tinham viajado muito por esse campo da arte e visitação a museus, era um grupo que tinha um pouco essa característica. Levei então as imagens desses pintores, desses escultores de uma época, e ali eles foram se identificando, e eu comecei a fazer um trabalho meio que de dominó. Então, se eu pegasse, por exemplo, uma imagem de museu, né? Se eu pegasse uma imagem assim, de um museu, eu replicava e comecei a fazer uma dinâmica de imagens que eles tinham que achar uma imagem próxima. Isso deu um efeito muito grande, porque tinha a ver com a realidade deles. Aí puxou a música. Que música que se tocava nessa época desses pintores? Aí eu comecei a levar as músicas clássicas da época desses pintores. Bom, gente, para encurtar, porque quem quiser saber mais, realmente depois entre em contato comigo ou então participa do meu curso de gerontopsicomotricidade. Eu propus a eles a gente fazer, a cada encontro nosso, eu ia trabalhando com jogo de memória, com imagem, com música, aí eu trouxe o elemento também do lápis de cor, né? O elemento da colagem, coisas que pudessem mexer realmente com a psicomotricidade mais fina com eles, né? Que essa coisa mais da sensorialidade, né? Óculo manual também, que eu estou olhando e estou fazendo, né? E a memória em si não era o tópico do meu trabalho. Veja bem, o tópico do trabalho era o prazer, era o lazer, era o movimento, era a dinâmica, era o querer estar ali. E, claro, a memória afetiva, a memória significativa. E aí, gente, olha que bacana, nós construímos um livro, a cada encontro está escrito assim, A Casa e o Labirinto, né? O grupo de psicomotricidade da clínica geriátrica. Foi um processo muito interessante, eu só vou mostrar para vocês uma imagem ou outra de desenhos deles, de pessoas com muita dificuldade motora. Então, olha aqui, ó, né? Eles iam replicando com desenhos, né? Contando, a gente ia falando um pouco
de que casa era aquela, se era a casa do, né, de qual pintor, que pintor, se era do Picasso, se ela estava lembrando de alguma imagem que eu tinha apresentado ou não, se ela queria ver de novo. Era uma conversa em pequenos grupos, né? Olha aqui, ó. Essa foi uma imagem que o grupo escolheu, tá? Para representar o grupo. Dentro das imagens que eu propus, foi a imagem que o grupinho escolheu. E um deles falou: professora, essa casa aqui, se referindo à clínica na época, né, parece um labirinto. Então nós estamos na casa e seu labirinto. Isso é muito profundo, gente, é muito bonito. Então eu aprendi com esse grupo que sempre é tempo de ressignificar desse trabalho com envelhecimento, mesmo naquelas pessoas que estão numa idade bem avançada e até acometidas de algum grau de doença crônica. Elas entram em contribuição com elas mesmas, ela tem ali um momento de encontro, né, com o seu ser humano, com a sua vida, né? Então, só vou mostrar mais uma imagem aqui para vocês, que eu achei muito interessante, tá? Olha aqui, eu trabalhando já com desenho e com linhas de lã colando. O nome desse desenho, tá até aqui o nome do idoso na época, era o Manuel, ele falou que isso era um canavial. Ele usou a cor verde, do verde, ele fez linhas estreitas como um canavial, porque uma das imagens que a gente estava vendo, brincando com ela, reagindo com música, era um canavial. Olha aqui, já quase chegando ao final do trabalho, uma pessoa idosa também fez, ela fez o coração e colocou a linha, e falou muito desses afetos, né? Nós construímos um livro, foram realmente 3 meses de trabalho, né? Olha aqui. Depois eles batizaram até o nome de 2 personagens da nossa história. Deram nomes e a gente ia construindo esses nomes. Essa foi uma das imagens quando eu trabalhei com recortes de revistas que eles escolheram para representar aonde eles gostariam de estar. Tá? E aqui eu posso mostrar para vocês rapidamente o grupo. Olha aí, tá? Nosso grupo. Então, gente, é aí que eu queria chegar com vocês. Hoje o nosso papo não pode ir muito à frente, né? Porque a gente está aqui numa palestra, numa live. Todo mundo tem seus tempos, seus afazeres. Mas eu achei que o momento era propício para conversar, né, sobre a gerontopsicomotricidade, essa ciência tão maravilhosa, tão transformadora, tão possibilitadora de vários arranjos, né, e a tratar, né, o processo de envelhecimento, né, que pertence a todos nós, não é isso? A pessoa com idade, ela traz o adulto, o jovem, a criança e o bebê com ela. Então, olha quantas idades maravilhosas a psicomotricidade, que é uma ciência que trabalha com a dinâmica, com a psique, com o pensamento, com os afetos, envelhecendo. Aprendi muito, queria dizer para vocês que é uma ciência, uma terapêutica, ou uma ação reeducativa, ou até mesmo em grupos, quando você trabalha com educação gerontológica, muito interessante para que possa rever essa ideia de que o idoso está lá longe, né? Nesse período que a gente está vivendo de pandemia, se levantou essa discussão, essa temática. Em algum momento eu fiquei muito decepcionada, né, como trataram essa questão, né? A não ser, claro, os especialistas em epidemiologia, os gerontologistas, os geriatras, as pessoas que lidam com isso sempre, né? E sabem que não é o idoso separado da sociedade. De jeito nenhum. Então fica aí para vocês pensarem, espero ter acrescentado, né, alguns elementos a vocês, a vida de vocês. Eu estou comemorando muito hoje essa palestra, né, esse colóquio aqui. Trouxe vários elementos assim
para colocar, mas eu acho que pode ter um segundo encontro, uma segunda live sobre esse tema. E eu queria só comemorar aqui com vocês, esse aqui é um papelzinho, vocês estão vendo, tem o símbolo da UERJ, né? Foi o primeiro fórum de gerontopsicomotricidade do Rio de Janeiro. Eu organizei na UERJ, aonde não se falava dessa temática no Brasil, né? Então eu tenho muito orgulho mesmo de ter inaugurado esse processo de pensamento, de formação de profissionais. Foi dia 11 de novembro de 2004, né? E vamos ver se a gente consegue em algum momento fazer o segundo fórum. Eu pretendo organizar. Mas para isso a gente precisa ter pessoas que queiram fazer a formação nessa área da gerontopsicomotricidade, né? Eu estou numa proposta de curso de introdução e mais adiante uma formação nessa área sim, né? Ligada à formação de qualquer pessoa, tá? Mas com certeza profissionais de várias áreas, né? Que queiram entender, compreender, trabalhar, criar possibilidades melhores, né? Para a população pensando no envelhecimento humano. Nesse primeiro fórum de gerontopsicomotricidade, eu tive inscritos nesse fórum e na minha primeira formação que dei nessa área também, num curso que eu dei, um curso básico, pessoas de todas as áreas. Eu tive arquitetos, pessoas da engenharia, pessoas da biologia, pessoas da genética, da neurologia, da fonoaudiologia, da educação física, da educação, da economia. Eu tive pessoas de todas as áreas fazendo o curso de gerontopsicomotricidade. Muito presente a área da arquitetura, por exemplo, da engenharia, claro, da fonoaudiologia, das ciências sociais, antropologia. Gente, entrou gente de muitas áreas. Tinha assim um representante de cada área. O meu desafio era como é que eu ia dar né, fazer esse fórum acontecer com pessoas tão distintas, informações distintas, múltiplas. Mas foi muito interessante e muito importante, porque foi um fórum de discussão. Então, se atentou a muitas questões aí, né? E o grupo de formação em si, eu faço uma entrevista primeiro com a pessoa, eu dou um curso básico de gerontopsicomotricidade e depois a pessoa querendo fazer uma formação mais extensa, aí nós vamos ver que grupo é esse que vai se formar, né? Porque se é um grupo mais voltado para a educação, a gente trata mais dessa linha. Se é um grupo voltado para a terapia, né, gerontopsicomotora, já é um grupo mais direcionado. Se é mais para a reeducação, né, que é um trabalho mais voltado, por exemplo, para doenças crônicas, né, como esse trabalho que eu fiz durante muitos anos, eu continuo atendendo agora em consultório e individualmente, tá? No momento que estou fazendo esse trabalho, eu vou à casa do cliente e faço um trabalho ou oriento a família a fazer um trabalho, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse diálogo, esse colóquio vai ficar no meu canal Naturança Psicomotricidade Dimensional no YouTube, né? E ali eu vou colocar algumas instruções e em breve vou estar divulgando aqui o meu curso básico e depois a formação, tá? Porque é importante a pessoa passar por um curso básico, né? Para ela poder ver se ela quer realmente investir seu tempo, seu investimento numa formação nessa área, que é no mínimo 4 meses, né? Então é isso, eu espero ter colaborado, eu estou muito feliz de estar hoje aqui tratando desse tema, que é um tema que ampara mesmo meu trabalho como terapeuta psicomotora dimensional, né, com qualquer idade, porque quando eu estou trabalhando com bebezinho, eu estou vendo esse processo, né, o nascer de um processo. Então, aliás, eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu trabalho até mesmo, né, com embrião, quer dizer, que é a mulher grávida com a gestação. Eu trabalho com esse processo gestacional, né? Quer dizer, na verdade, todo esse processo ele vem de lá, ele vem desse momento gestacional, né? Me lembro que nesse fórum de psicomotricidade, gerontopsicomotricidade na UERJ, havia a presença de uma médica, né? Uma médica pediatra que estava interessada justamente nisso, num processo de desenvolvimento humano,
né? Aí entra a genética, entra todo esse conceito que envolve o nosso desenvolvimento. Gente, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui os meus contatos, tá? Se você quiser fazer algum contato, ou para atendimento, ou para consultoria, ou para você fazer supervisão. Às vezes é um profissional que já trabalha com idosos e quer fazer uma supervisão, eu dou supervisão. No momento estou trabalhando assim, né? Através dos mecanismos tecnológicos, mas passando a pandemia eu tenho um escritório que eu dou a supervisão, um espaço, né, que eu atendo, que é esse espaço que vocês estão vendo aqui. Eu recebo a pessoa, faço a supervisão, montar grupos de supervisão também, já tive alguns grupos. Então é isso. Meu contato: e-mail Gabriela com 2 L's, Rangel profissional@gmail.com. Esse é meu e-mail profissional. Facebook, Messenger, Gabriela Rangel, é assim que você me acha, Gabriela com 2 L's, Rangel. No Instagram, Gabriela com 2 L's, rangel.ins, INS. No YouTube, através do meu canal, se inscreva lá, tá? Porque eu vou botar essa palestra lá. No meu canal Naturança, Psicomotricidade Dimensional. Você joga lá no YouTube, você vai achar o meu canal. No WhatsApp, telefone 21, Rio de Janeiro, 967062166. Então, repetindo só o meu contato no WhatsApp direto, é o 21 Rio de Janeiro, 967062166. Então, gente, tá aí, coloquei todos os meus contatos para vocês. Lá no Twitter, eu também tô Gabriela Rangel, tá? Vocês podem me achar. Eu não utilizo muito o Twitter. Eu uso mais o Face, o Messenger, o WhatsApp e o Insta. Mas mais o Messenger e o WhatsApp para contato mais direto, né? E o e-mail. O e-mail também é muito bom, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Uma boa tarde a todos. Hoje é dia 10 de junho de 2020 e o tema, meu nome é Gabriela Rangel, sou terapeuta psicomotora dimensional e nós estamos aqui finalizando uma conversa, uma palestra sobre gerontopsicomotricidade. Até breve.